crise conjugal ou para mais adoecerem. E por considerarem essas crises como um mal, facilmente se revoltam ao se depararem com a menor dificuldade que a vida lhes apresenta, quando não se revoltam contra Deus e contra a espiritualidade como a dizer, por que isso está acontecendo comigo? E não como pergunta, mas como um esbravejo, um estouro violento de quem só quer desabafar, porque se fosse uma pergunta, estariam abertas as respostas e iriam buscá-las. E, obviamente, há respostas para explicar por que isso aconteceu com determinada pessoa, quando e do jeito que aconteceu. Basta examinar bem a questão. Essa ideia de imunização vem dos mais primitivos tempos e está enraizada na cultura das mais antigas tradições religiosas. É também a linguagem apelativa predominante nos salmos bíblicos. Para não nos estendermos muito, fiquemos com o exemplo do Salmo 90, 91 na contagem das Bíblias protestantes. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dele o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longevidade de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Isso é querer o fazer do nosso Pai um cão de guarda, um guarda-costas ao nosso favor. E para tanto, esses crentes se submetem aos mais esdrúxulos rituais e liturgias, na esperança de agradar a Deus e barganhar a sua especial proteção. A filosofia espírita é de outra natureza. Diz-nos que tudo que se passa conosco tem uma origem justa, sábia e boa, que as crises são lições para a nossa evolução e que, se examinarmos bem, veremos que aquilo chamado mal é na verdade uma grande bênção. Diz que não podemos ter a pretensão de estarmos isentos daquilo que nos faz progredir, e que, ao invés de pleitear uma proteção especial, deveremos pedir auxílio no desenvolvimento das nossas capacidades de superar as adversidades e, com isso, evoluir. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir forças para não cairmos nas tentações, mas ele não pediu para que as tentações deixassem de existir, pois sabe que são essas provas e desafios que nos fazem crescer, que para sermos felizes precisamos ser fortes e virtuosos. Ora, o progresso só se dá com o trabalho e ninguém pode ser isento daquilo que lhe compete. O que Deus lhe concederá sempre, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele auxilia os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Ponto e vírgula. Porém não assiste os que esperam tudo de um socorro estranho, sem fazer uso das capacidades que possui. Entretanto, muitas vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec,
Capítulo 27, item 7. Assim, ao lado do pedido por saúde, peçamos a paciência e a resignação para quando o vento tem os dias enfermos. Ao lado do pedido de paz, peçamos a mansidão e a prudência para quando o vento tem os dias de violência. Ao lado do pedido de sossego e felicidade, peçamos a sabedoria e a esperança para quando o vento tem os dias de desespero e aflição. Ao invés de fechar o corpo contra os inimigos, abramos nossa alma para a fraternidade, no lugar de muros de proteção, pontes de ligação com os irmãos. No lugar do afastamento em relação aos infelizes, aproximação e serviço de auxílio. Não há o que temer. Não há injustiças. Aquilo que se dá é o que estava reservado e nada escapa à lei universal, seja a expiação, seja a recompensa. A imunização total existe sim. Ela se dá quando o espírito percorre por completo o caminho evolutivo e alcança a perfeição. O mal, tal qual o concebemos, continuará existindo, mas o ser evoluído já não se ofende com ele, pois vê que em tudo está a perfeição das coisas. Efeito da fluidoterapia espírita. Sem ilusão, resumimos que o efeito da fluidificação espírita é paliativo, não salva a alma de ninguém, não isola ninguém contra as adversidades naturais da vida e nem cura o corpo físico, num sentido geral. Mas esse efeito paliativo pode significar muito para quem esteja no desespero. Ora, o que é um banho para quem se atolou num pântano? O que é o oxigênio para quem está se afogando? O que é um facho de luz para quem passa dias numa masmorra? O que é o calor de uma fogueira para quem está desagasalhado em pleno inverno? O que é um pedaço de pão seco para quem vive faminto? Isso é mais ou menos o que o passe espírita bem conduzido para quem está em estado de forte desequilíbrio físico ou espiritual. Uma sequência ordenada de fluidoterapia pode mudar positivamente a vida de um assistido que sinceramente busque sua cura como sendo a renovação consciencial, removendo-lhe energias deletérias, compensando a carga magnética e renovando seu ânimo físico e mental. Se, ao contrário, somente procura o milagre e não se propõe reformar seus conceitos e comportamentos, o efeito será nulo ou irrisório. Ninguém pode curar um enfermo que insiste em conservar em si mesmo seu mal e se deleita dele. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, segunda parte, capítulo 23. 254. Aqui vejo oportunidade para dizer que, infelizmente, haveremos de nos deparar com muitos irmãos mais atrasados por quem nada substancial poderemos fazer dado seu desinteresse nos valores espirituais e a quem não podemos ceder além dos limites do que julgamos seja correto. Não há que nos traumatizarmos pela relutância deles em não se comprometerem com o que lhes compete e compreendamos que cada coisa tem o seu tempo próprio para se desabrochar. O papel do magnetizador, passista. Ressaltamos ainda que o efeito do processo magnético também fica condicionado à qualidade da energia aplicada, sendo que esta diz respeito ao estado físico e mental do passista. Em razão disso, o grupo espírita deve ter critérios para a admissão de voluntários para a distribuição de passes. Ninguém pode doar o que não tem. Logo, para um tratamento eficaz, é preciso fluidos salutares. Se o magnetizador não dispõe-se de bons fluidos, como poderá transmiti-los a uma terceira pessoa? Desta maneira, a sua saúde orgânica tem grande peso no processo, observando os critérios comuns da boa conservação física como higiene, alimentação e equilíbrio hormonal. A obra do espírito André Luiz comenta aqui e ali a importância do serviço do passe espírita, especialmente no tocante das obrigações do aplicador, como, por exemplo, no capítulo 19 do livro Missionários da Luz, do qual extraímos o seguinte texto: o excesso de alimentação produz odores fétidos, através dos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes devido às desarmonias que geram no aparelho gastrointestinal.
O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Como sabemos, a rigor, a própria condição física do passista está sob a condição de seu caráter moral. Aliás, Allan Kardec fez questão de salientar a força da imposição moral do servidor espírita, pois, se nos relacionamentos aqui na Terra ainda vigora a força bruta, a astúcia e as posses materiais, na natureza espiritual a hierarquia entre os espíritos se dá invariavelmente pelas qualidades morais. Vejamos um trecho kardeciano sobre esse apontamento, em que o codificador ressalta o valor da qualidade moral do médium, que serve como analogia para o passista. Do ponto de vista da execução, se o médium não passa de um instrumento, todavia, exerce influência muito grande, sob o aspecto moral. Pois que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar, se não havendo entre um e outro a simpatia e, se assim é lícito se dizer, afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Se o médium é vicioso, em torno dele se vêm grupar os espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o lugar aos bons espíritos evocados. As qualidades que, de preferência, atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, segunda parte, capítulo 20. 227. As qualidades morais e a vontade de servir imprimem nos fluidos magnéticos a força curadora, primeiramente no próprio magnetizador e depois no atendimento aos que se socorrem da fluidoterapia. Havendo essas características, resta ao voluntário conduzir os fluidos convenientemente ao paciente. O leitor deve estar se perguntando, então, como seria um tratamento fluídico convenientemente dirigido, nos moldes de Kardec? Vejamos a seguir. Organizando o tratamento espírita. Uma condição estabelece dois tipos de tratamento espírita: a disponibilidade de uma assistência direta de uma equipe espiritual. Assim, se o grupo espírita não dispõe de médiuns ou se nenhuma entidade espiritual se apresentou para auxiliar o seu serviço de assistência, o trabalho fica um tanto limitado, mas ainda assim há muito o que fazer em favor de quem o procure. Por outro lado, claro, na possibilidade de uma assessoria espiritual, o atendimento poderá ser bem mais eficaz. O seguir descreve o formato que penso ser plenamente viável e positivamente útil, mas sem a pretensão de querer ditar uma fórmula absoluta de conduta, que seja tomado como sugestão. Consideremos inicialmente a primeira situação, em que não há envolvimento mediúnico. Antes de tudo devemos saber que a espiritualidade está presente em todas as atividades humanas, seja visível ou na invisibilidade. Logo, os encarnados do grupo espírita podem estar certos de que estão sendo secundados pelos trabalhadores de Jesus em suas tarefas fraternais. O socorro que podem oferecer começa com uma entrevista, comumente chamada de atendimento fraterno, ouvindo os apelos do assistido, aconselhando fraternalmente quanto às suas reclamações e estimulando-o a buscar o autodescobrimento espiritual através do espiritismo, indicando os cursos espíritas. O assistido pode ser encaminhado para sessões de fluidoterapia com foco na dispersão de fluidos sobrecarregados e reequilíbrio magnético,
como pronto atendimento. Fluidicamente equilibrado, é natural que o seu ânimo se reacenda e o assistido se abra mais para a oração, a leitura, o estudo e o interesse pela sua evolução espiritual. Ademais, dependendo das suas necessidades, o grupo pode mobilizar-se para uma assistência mais efetiva, inclusive no âmbito material. Enfim, o grupo espírita precisa ter interesse em ajudar de verdade, criar empatia com aquele que o procurou, servir em tudo que seja possível e útil, dentro e fora das sessões da instituição espírita. Sem laços afetivos, o serviço espírita se transforma em plantão burocrático, como é um atendimento simples num banco, numa agência de correios, num hospital, num restaurante, etc. Aquele que procura uma assistência espírita tem que ser visto como um irmão, não como um cliente, um número para somar as estatísticas da casa. A ideia final é trazê-lo para a equipe, como um membro tão valoroso quanto os demais, para que se torne voluntariamente um companheiro nas atividades da instituição. Considerando agora a possibilidade de se contar com auxílio espiritual direto, via mediunidade, aos mesmos procedimentos citados acima, acrescente-se o atendimento com os espíritos benfeitores, que descrevo já. Pelo formato bem-sucedido de algumas instituições, sugerimos: os assistidos que procuram atendimento espírita passam pela entrevista individual e em seguida são encaminhados para numa reunião de recepção, em grupo, porque um acaba estimulando o outro a se abrir e assim todos se familiarizam melhor com a casa e com os demais presentes, tendo um monitor, ou mais, para ouvi-los e lhes apresentar as noções básicas da natureza espiritual, numa visão mais ecumênica, inclusive, como a lei de ação e reação, bondade, justiça e sabedoria de Deus em tudo que acontece. As temáticas espíritas não são expostas com veemência, até para despertar certa curiosidade em relação à filosofia espírita. Os monitores orientam os assistidos que nas reuniões seguintes as dúvidas e questões pontuais serão tratadas com a devida profundidade. Essa primeira etapa é de mero entrosamento, podendo haver mais de uma reunião. É importante também que o grupo de assistidos seja assegurado de que a espiritualidade já está envolvendo cada um e cuidando das particularidades que trouxeram os assistidos ao tratamento. Os monitores encaminham os interessados ao tratamento fluídico, sem constranger ninguém a tomar o passe, pois há novatos que têm certo temor em relação a essa prática por desconhecer seus fundamentos. A segunda etapa é de apresentação dos conceitos básicos da doutrina espírita, visando demonstrar que ela elucida as causas e efeitos dos problemas e necessidades de cada um, de forma filosófica e prática. Com o grupo mais à vontade, já se pode falar em temas mais específicos, como a lei de reencarnação, fazendo demonstrações práticas com os problemas comuns das pessoas. Nisso, cada qual dos assistidos vai encontrando as próprias respostas para seus dramas pessoais. Na terceira etapa, os assistidos poderão ser levados à mesa mediúnica para um atendimento individual com os mentores da casa. Por já terem recebido uma introdução ao espiritismo, supomos que o paciente já não vá se comportar de maneira tão primária, a fazer perguntas tolas do tipo curiosidades do passado ou do futuro, mas poderá ser um encontro franco de ambas as partes no que tange às necessidades espirituais de momento na vida do assistido. Familiarizado com a casa, entrosado com as pessoas e tendo desmistificado o modo de operação espírita, certamente que o assistido que estiver com o mínimo de discernimento espiritual ficará bem encaminhado para permanecer na casa, participar dos estudos e pesquisas e se tornar membro da instituição. Agora, deixe-me falar sobre o trabalho da espiritualidade nesse formato de atendimento. Os espíritos colaboradores já envolvem o assistido desde quando ele se inscreve para o tratamento. No decorrer das etapas, eles vão observando e perscrutando as necessidades de cada um para quando vier a sessão em que o assistido é trazido para o atendimento mediúnicos,
os mentores possam já ter subsídios para uma orientação pessoal. Dependendo da situação, os espíritos benfeitores podem antecipar esse encontro convocando o assistido que ainda esteja nas fases anteriores do tratamento. É o caso de quando os guias espirituais diagnosticam que há ligações obsessivas mais ou menos fortes comprometendo o equilíbrio psíquico e até mesmo físico do assistido. Desobsessão. O que era considerado como pura lenda passou de repente a ser demonstrado como uma ação corriqueira e muito significante nas vidas comuns. O Espiritismo revelou o processo obsessivo, apontando-lhe as causas e procedimentos, bem como, e felizmente, os melhores recursos para o seu tratamento. Aliás, bem distinto do exorcismo que antes era praxe. Entendida como loucura psíquica, deformação cerebral ou atentado demoníaco, a obsessão acompanha a evolução da humanidade desde os tempos desconhecidos. Portanto, não é criação da doutrina espírita. O que esta trouxe de novidade nessa temática foi justamente a contraproposta, ou seja, o tratamento de desobsessão, além de instruções preciosíssimas para cada qual se guardar dos indizíveis malefícios que essa ligação negativa pode acarretar. Os sintomas mais visíveis de uma influência obsessiva sobre uma pessoa é sua mudança de comportamento, seja por aceleração, ansiedade, agressividade, monoideísmo por uma coisa boba ou desajustada, desejo de vingança etc., ou por depressão, fobia, timidez profunda, desinteresse pela vida, choro compulsivo, etc. As alterações comportamentais são induzidas por sugestões psíquicas do obsessor, como se alguém tivesse buzinando em seu ouvido dizendo que você é o que tem que fazer, mas dando a entender que são ideias da própria pessoa. A constância dessas sugestões cria canais fluídicos entre as duas mentes, a do obsessor e a do obsidiado fios magnéticos como se fossem sinapses do próprio organismo daquele que hospeda a obsessão fazendo com ele pense constantemente nas más ideias sugeridas. Essa teia fluídica é o que podemos chamar de materialização do processo obsessivo. Os sintomas descritos aqui nos dão uma boa pista de um possível caso obsessivo. Mas não há como nos certificarmos da presença de um hóspede mal intencionado sem os recursos da sensibilidade espiritual. Por um transe anímico, um sensitivo pode ter a visão espiritual do que se passa, perceber o agente obsessor ou os ligamentos magnéticos obsessivos, ou por mediunidade, informação vinda de uma entidade espiritual. O atendimento de desobsessão consiste basicamente no desligamento imediato dos canais magnéticos que ligam obsessor e obsediado, processado pelos espíritos benfeitores, valendo-se do magnetismo dos encarnados que dão sustentação ao serviço espírita, e no auxílio moral a ambos, procurando fazer com que eles compreendam os malefícios dessa associação negativa e busquem a conciliação. A conciliação normalmente é processada desta forma: o assistido, encarnado, é lavado à mesa mediúnica, que, além dos voluntários espirituais, é formada por médiuns de psicofonia, popularmente chamada de incorporação, médiuns de sustentação magnética, de quem os espíritos extraem os fluidos para realizarem a operação espiritual, e os dirigentes e dialogadores, que conduzem o diálogo com o obsidiado e com o obsessor. Num primeiro momento, o atendimento é bem simples, com passes magnéticos e sondagem, dos espíritos, dos ligamentos obsessivos. Em seguida, numa sessão privada, um dos médiuns se coloca à disposição para psicofonar o espírito perseguidor a fim de que o grupo espírita entenda o drama que o liga ao obsidiado e com isso procure apaziguar as coisas. Nessa operação, o obsessor recebe um choque anímico, fluidos positivos do médium que lhe dá passagem, e assim, comparando com o seu estado anterior de negatividade, o espírito obsessor tende a se inclinar a imular-se para uma condição superior ao que se encontrava. Os mentores lhe oferecem socorro e, se tudo correr bem,
ele abdica dos propósitos de outrora. A etapa final é um encontro amigável entre o que era obsidiado e o seu ex-obsessor, através do médium de psicofonia. De alguma forma, ambos sentem-se credores e devedores um do outro e, compreendida a necessidade de reconciliação, esse encontro costuma ser muito emocionante e feliz para todos. Porém, nem sempre o assistido encarnado tem preparo psicológico para ser informado dos detalhes do drama que produziu aquela obsessão, como também nem sempre é proveitoso um encontro entre os envolvidos, mesmo que os laços fluídicos negativos tenham sido desfeitos. A equipe socorrista deve estar preparada para sondar a possibilidade e decidir levá-la ou não a efeito. Pode acontecer de o espírito obsessor recusar o auxílio ofertado e deliberar continuar com a perversa perseguição. Os mentores espirituais não podem interferir no livre-arbítrio de ninguém, forçando a renunciar ao mal pretendido. Contudo, podem romper os ligamentos fluídicos e dar temporária proteção especial ao obsidiado, dando-lhe oportunidade para ele criar um campo vibratório positivo, orientado pelo grupo espírita, o qual o obsessor não poderá transpassar. Mas que fique bem claro que essa proteção especial tem prazo limitado e se sujeita à determinação do indivíduo em se elevar e desenvolverem-se a força autoprotetora, pela oração e pelo bem proceder em tudo o que pensa e faz. Cromoterapia, apometria e afins. Atualmente, há no mercado profissional e também no meio religioso, inclusive, adentrando no movimento espírita, uma gama de terapias, técnicas e supostas ciências alternativas objetivando o equilíbrio corporal e psíquico, com envolventes nomenclaturas e promessas extraordinárias. Particularmente, creio que a grande maioria delas é mera roupagem das antigas tradições e uma imitação mais ornada da própria terapia espírita. Outras mais são novas recriações místicas primitivas com alta dosagem de marketing moderno. Dois exemplos de terapias alternativas que têm despertado paixão e ódio, no sentido figurado, claro, entre simpatizantes e zelosos espíritas são cromoterapia e apometria. Por não ter me dedicado a apreciá-las o suficiente, não darei nenhuma opinião formal sobre elas, mas as cito apenas como analogia para as demais. Ora, aqui entra um trabalho de investigação científica comum, que é o de estudar os postulados ditados pela terapia proposta, averiguar seus resultados, sondar sua utilidade e efeitos colaterais, tanto de ordem psíquica quanto física, e submeter seus procedimentos ao crivo da lógica e da moral evangélica de Jesus. Não podemos desdenhar as contribuições de novas experimentações, como também não podemos abraçar qualquer novidade sem o exame racional de sua lisura, utilidade e produtividade. Psicologia, psiquiatria e psicanálise. Chegamos aqui a um ponto um tanto espinhoso, na suspeita de uma perturbação espiritual, por exemplo, na hipótese de um processo obsessivo. Que tipo de tratamento devemos recomendar ao seu portador? A terapia espírita ou a terapia profissional? Pelas nossas convicções, a terapia espírita nos oferece todos os recursos necessários não apenas para o tratamento das crises psíquicas, como também para o tratamento normal das neuroses diárias, mas seus efeitos nem sempre são prontamente visíveis, além de exigir muito do paciente, de modo que não é qualquer um que saiba se beneficiar dela. As atuais ciências psicológicas profissionais, como especialização da medicina, são ainda essencialmente materialistas e, por conseguinte, estão bastante restritas às observações cerebrais, pois para as academias, formalmente falando, a ideia central é a de que aquilo que caracteriza o indivíduo ou a consciência está encerrado no corpo humano. Ao meu espírito preexistente e sobrevivente à morte física já é uma hipótese bem considerada pelos grandes centros de pesquisas psíquicas, porém não há um reconhecimento afirmativo, apesar das evidências.
A principal consequência dessa desconsideração é a de que todos os distúrbios mentais são imputados às leis orgânicas. Assim, como a ciência convencional ainda não alcança a problemática espiritual, não tem como oferecer uma solução conclusiva para problemas como os acarretados em decorrência de uma perseguição obsessiva, podendo mesmo acontecer um agravamento do processo, especialmente quando se prescreve certos medicamentos. De qualquer modo, até por uma imposição da lei civil, não podemos preterir a medicina regular em favor de qualquer terapia espiritualista. Apesar dos riscos de o distúrbio ser mal diagnosticado e então o tratamento ser mal direcionado, devemos respeitar as linhas profissionais e trabalhar para que elas que se requalifiquem e transcendam os limites ora estabelecidos. Em contrapartida, a casa espírita pode sugerir um trabalho paralelo ao tratamento médico. Os especialistas que lidam com as questões comportamentais são de 3 categorias: psicólogos, psicanalistas e psiquiatras. Profissionais da psicologia atuam basicamente na orientação para as relações sociais comuns como escolas, empresas, hospitais, etc. A psicanálise volta-se para os conflitos e conflitos íntimos, como distúrbios emocionais, traumas, depressão, transtornos na personalidade, etc. A psiquiatria é uma especialização da medicina e seus doutores são habilitados para tratamentos complexos, como esquizofrenia, transtorno obsessivo-compulsivo, demência, transtorno bipolar, inclusive com receita de drogas específicas para doenças mentais. Sabemos do estrago que um terapeuta materialista, aquele que desconsidera a existência de vida fora da matéria, pode fazer a uma consciência, ainda mais que, por estar em tratamento psíquico, é razoável pensarmos que este não esteja bem consciente, nem de si, nem do que o circunda. Logo, qualquer sugestão equivocada poderá lhe ser demasiado prejudicial. Com efeito, resta-nos o alívio de que, felizmente, caminhemos para um acordo entre ciência e espiritualidade, especialmente falando nessa área de doutrinas psicológicas, uma vez que é crescente a penetração dos conceitos espirituais no meio científico em função das evidências que se apresentam cada vez mais claramente. Creio mesmo que as escolas de disciplinas psicológicas servirão de hall principal para as agremiações oficiais admitirem o que o Espiritismo demonstra com obviedade. Não por acaso, é cada vez mais crescente o número de psicólogos, psicanalistas e psiquiatras adeptos ou simpatizantes da doutrina espírita. Autoanálise e autocura. O processo evolutivo passa pela terapia da autoanálise, pela qual o sujeito que já angariou os recursos intelectuais necessários para perpetrar tal procedimento mergulha em si mesmo, examina seus atos e os compara com os apontamentos da lei moral em voga, para nosso caso, a lei de amor ditada por Jesus, para, a partir daí depurar seus erros e omissões, conforme o método agostiniano presente na codificação espírita. Desse investimento é que se tira a autocura, pois que, não havendo a quem culpar senão a si mesmo pelos próprios erros, sem busca subterfúgios ou desculpismos que justifiquem práticas ilícitas e imperfeitas, sobre a individual deliberação para se sublimar e evoluir, esforçando-se para se superar a cada instante, a cada novo ato. As pequenas conquistas diárias motivam o sujeito a continuar sua escalada e seus esforços atraem a presença da espiritualidade que, tendo o campo aberto na mente decidida para o progresso, pode então lançar as melhores inspirações. O espírito em evolução mergulha nesse mar de vibrações salutares e sua mente se torna uma usina geradora de forças psíquicas positivas, que, por sua vez, materializam-se no conjunto orgânico do encarnado, produzindo a química renovadora para o corpo. Quando a mente curadora é ativada, cada célula ativa da máquina carnal passa a se comportar como um cidadão civilizado, educado, honesto, trabalhador e realizado,
contribuindo assim para a atividade dos órgãos e enfim para a grande nação a que pertence, o corpo humano. A constituição corporal flui com a abundância natural possível, recondicionando o sistema, curando malefícios e potencializando o bem-estar da alma ali enlaçada. É certo que de acordo com as circunstâncias, por exemplo, com o avançar da idade, a máquina humana já não comporte a renovação de determinadas células ou órgãos, apesar da usina química da mente curadora, o que inviabiliza as curas físicas. Porém, em tais situações, as vibrações mentais constroem para a alma encarnada nesse corpo perecível um envoltório fluídico magnético tão forte que isola os ocasionais incômodos carnais do campo das ideias do indivíduo, tal como um analgésico automático e sem efeitos colaterais comuns produzidos pelos medicamentos artificiais. Portanto, a mente curadora, quando não repara o malefício físico, livra o espírito do suplício que poderia sofrer dele, especialmente direcionando-o para o quesito maior, que é a certeza da infinitude da vida. O poder da oração. A mente elevada, nos moldes da mente curadora de que foi falado acima, não pensa simplesmente, ora, vibra em sintonia com a espiritualidade superiora, que então lhe devolve inspirações ainda maiores, pelo que se poderia dizer que sempre recebemos mais do que temos, como para nos guiar para além de onde já estamos. Obviamente que não falo aqui das rezas e fórmulas, embora admita a utilidade desses mecanismos em determinadas condições, por exemplo, quando para inspirar os homens a elevar o pensamento às coisas do alto, como Cristo almejou desde que ditou a oração do Pai Nosso. A reprodução pura e simples de um jogo de palavras também não deixa de ser uma vibração, um ensaio da perseverança, contudo, de um alcance demasiado ínfimo, praticamente nulo diante das necessidades e especialmente das capacidades dos seres racionais, quando não condiciona o indivíduo à espera de um milagre, que nunca vem, desde que ele não cumpra o que lhe deve para o acontecimento das coisas. A oração de que falo é aquela que sai do íntimo do ser, aquela que tem o DNA de quem a expressa, que é objetiva e bem direcionada, não apenas nascida na boca e expelida sem rumo. Quando vem da intimidade do indivíduo, de certo modo, ela é indizível, despreocupada com a linguagem, sendo às vezes melhor traduzida por um olhar, um sorriso, um gemido ou uma lágrima, mas carregada de verdadeira fé. Não de crença, mas fé com conhecimento de causa. Em lugar dos petitórios banais, peçamos luz, força, coragem e boas inspirações, para na saúde ou na enfermidade, não perdermos o bom ânimo, para não perdermos o sentido do afeto, sendo reconhecidos ou quando não somos compreendidos, peçamos discernimento, para quando vier a hora de dizer sim, podermos dizer sim. E dizermos não, quando a ocasião assim exigir. E esta nossa oração cruzará os céus, motivando o auxílio dos espíritos missionários, que então virão sem demora nos secundar na potencialização das nossas virtudes. A força da vibração musical. E eu não poderia deixar de falar da força da vibração musical, que na sua forma mais sublime é um ensaio para as emanações da espiritualidade superiora. Pois que os espíritos evoluídos não se falam simplesmente, mas sim musicam, ou seja, fazem música. A vibração musical, digo aqui da música sublime, essencialmente composta como expressão dos sentimentos elevados, e a linguagem elevada à enésima potência. Ora, a vibração emitida pela oração íntima e robustecida pelas ondas melódicas é uma emanação de alcance indescritível, que permeia as mais densas camadas fluídicas. E o que é música sublime, que no plano espiritual se chama harmonia, senão uma composição à base de uma oração íntima? O compositor elevado em si é um orador que então toma a arte musical como ferramenta e pela qual deseja expressar o que conserva em seu interior. Beleza é uma das potências do cosmos.
As artes são então exercícios da beleza e sobretudo a música é uma das mais extraordinárias expressões de tudo o que é belo, sendo inclusive um dos ofícios da espiritualidade superior aí, portanto, uma das disciplinas para a nossa evolução espiritual. Então, fiquemos sabendo da força da vibração musical como uma potência terapêutica, hoje explorada até por trabalhos acadêmicos, sob o epíteto de musicoterapia. Assim sendo, temos nessa terapia não apenas recursos especiais para nosso fortalecimento espiritual como ainda um instrumento para a propagação do espiritismo, em sintonia com o coro da espiritualidade maior, que costumávamos chamar de coro de anjos dos céus. Quarta parte. Epílogo. A doutrina espírita foi trazida à Terra num momento crucial para o desenvolvimento da humanidade, quando a aposta nos valores materiais sobrepunha a lucidez acerca dos valores espirituais, tanto pela ignorância dos indivíduos, quanto pela força avassaladora das opiniões de massa. Os espíritos invadiram os lares, sedes oficiais, salões sociais e praças públicas escandalizando a razão materialista e denunciando as relações entre a nossa dimensão física com as leis da natureza universal. Os efeitos anímicos e mediúnicos ensejaram que as consciências mais ou menos lúcidas buscassem a iluminação acerca das relações entre terráqueos e os seres espirituais. Melhor que isso, o espiritismo codificado pelo venerável Allan Kardec veio assentar entre os homens os alicerces para a nova e maravilhosa disciplina, que bem poderia ser intitulada a Escola da Evolução. A nova doutrina nasceu ferindo os sentidos como uma ciência, desabrochou nas mentes como uma filosofia e penetrou nos corações como uma religião. No entanto, sendo todas essas características de uma nova ordem e distinguindo-se dos modelos convencionais, um novo jeito de fazer ciência, de filosofar e de se ligar à natureza divina. Obviamente, pela sua complexidade, não poderíamos supor que o Espiritismo fosse prontamente aceito e compreendido em toda a sua extensão, até porque, pela sua condição de ciência progressista, não se encerrou na obra do espírita pioneiro, Allan Kardec mas, ao contrário, apenas começou. Inspirado foi por entidades elevadas e inspirado pela espiritualidade superior, quando praticado dignamente. Todavia, ainda mergulhados instintivamente nas seculares tradições, ainda presos às tendências e limitações fisiológicas, bem como ainda comprometidos com as formalidades sociais, os espíritas das primeiras gerações, nas quais também podemos nos incluir, engatinham no aprendizado doutrinário e longe estão de um modelo perfeito, sendo normal, entretanto, que aqui e acolá personalidades bem mais avançadas venham ter conosco, tanto para nos servir de inspiração pessoal quanto para contribuir com o desenvolvimento do próprio espiritismo. Norteando-se pelas ideias racionais e pelos valores morais do Mestre Jesus, a doutrina espírita configura-se como um meio prático e seguro de estudo, pesquisa, experimentação e conduta pessoal em vista do progresso espiritual individual e coletivo. Em face de arcaicas tradições e primitivos comportamentos, sua disciplina revolucionária confrontou-se em parte com a realidade de então e lançou o convite para uma nova postura de vida, em que os arrastamentos carnais, de efêmero prazer, são sublimados pelas aspirações espirituais, cuja satisfação se reserva para a infinidade dos tempos. Como resposta para as questões e problemáticas de ordem física e psíquicas, a prática espírita se estabelece no indivíduo não como a exigência imediata da perfeição, mas como o compromisso da constante autorreforma, cada qual se comparando com o que já foi, tendo como guia e modelo imediato a figura do Cristo. Não mais as liturgias dos cultos externos e os ritos místicos, não mais a pregação amedrontadora e nem as promessas apelativas, não mais as pré-concepções e concepções apaixonadas. Agora, a lógica, a razão e a consciência é quem conduz a nova ordem da nova fé,
que então é capaz de encarar a realidade frente a frente, em qualquer tempo e lugar, sem temer ser contestada, pois se assenta nos princípios da verdade, caminhando com a verdade e se emulando para alcançá-la. A prática espírita diferencia-se dos religiosismos convencionais pela fé raciocinada e pelo espírito de constante aperfeiçoamento. A conduta espírita tem em si própria a exata terapia espírita, que é de autodepuração e solidariedade com a evolução da coletividade humana, que se soma às entidades espirituais na grande fraternidade universal. O tratamento normal e rotineiro se dá pela substituição da ignorância pelo conhecimento e da imperfeição pela perfeição em tudo que se faz. Para os momentos mais agudos, a terapia espírita mostra-se totalmente eficaz mediante o esclarecimento quanto à utilidade de todas as ocorrências e a sua casualidade, lei de causa e efeito, invariavelmente dentro dos princípios de justiça, bondade e sabedoria de Deus. Não mais a infantil preguiça e a ridícula autocomiseração, mas sim o entendimento da própria responsabilidade e o compromisso de autossuperação. Ao mesmo tempo em que aponta as raízes daquilo que se entende como mal, a terapia espírita aponta caminhos e ferramentas para sua cura, ou seja, para a emulação do que é imperfeito para a perfeição. Baseando-se por esses apontamentos, esta obra propõe reflexões sobre a prática espírita, em alguns pontos sinalizando os transvios comuns presentes no movimento espírita atual, compreendendo que eles fazem parte do nosso curso evolutivo bem como apontando alternativas, conforme a ótica deste autor, que então faz uso de sua liberdade de expressão e roga que suas opiniões não sejam tomadas como ditados, mas na esperança de que sirvam de subsídios para a reflexão dos confrades e, eventualmente, contribuam para o desenvolvimento dessa doutrina maravilhosa, pela iluminação e consolo que nos propicia, que é o Espiritismo. Fim.